Para fazer o espelho decorativo, eu vou utilizar uma guirlanda de MDF. A que eu tenho aqui, ela mede 31 centímetros no total do diâmetro e a largura dela mede cerca de 5,5 centímetros. Eu pedi também para que cortassem um espelho, tá? E esse espelho vai ser colado dessa forma aqui. Então, ele mede cerca de 20 centímetros de diâmetro. Antes de iniciar a colagem das pédulas na base de MDF, nós vamos tecer correntinhas como forma de acabamento do espelho. Então vejam que aqui eu tenho um cordão São Francisco e uma dica bem legal que eu dou para vocês, para que o fio não desfie ou desenrole, é passar uma fita adesiva transparente na pontinha. Isso garante que ele não se solte durante o uso e fica muito mais fácil de fazer o acabamento. Pronto, feito isso, eu venho com a tesoura, corto a pontinha e vejam que o acabamento já está feito. Agora eu vou tecer correntinhas usando a mão, então nós vamos fazer o crochê de mão. Eu faço a letra E e seguro o E manuscrito, ó. Agora, eu insiro a mão como se fosse uma pinça na argola e puxo o fiozinho. Aqui nós temos o nó inicial do crochê. E agora é só puxar e ajustar a correntinha. Aqui eu fiz as correntinhas com o cordão São Francisco e o objetivo é finalizar, fazer o acabamento na parte externa do espelho, ou seja, a aplicação das correntinhas nessa parte externa aqui da moldura de MDF. Então eu faço correntinhas e distribuo até que elas se unam, tá? Para que não falte correntinha. Por isso que é importante fazer logo no início. Caso você não tenha cordão suficiente, você pode transferir para a parte do centro da guirlanda. Para finalizar, é bem simples. Eu insiro essa pontinha e puxo. Pronto. Então, aqui nós já temos as correntinhas. Outra dica bacana é o seguinte: quando eu faço correntinha com cordão São Francisco, ele tende a retrair um pouco. Então, eu venho aqui e puxo para que ele possa esticar um pouco. Agora, nós vamos colar as pérolas utilizando a cola universal para artesanato e eu vou aplicar de forma aleatória e aí eu vou distribuindo. Mas acontece que eu não posso aplicar a pérola pegando toda a extensão do MDF, porque eu preciso ter um respiro para a aplicação das correntinhas feita em cordão São Francisco. Então eu vou aplicar a pérola até mais ou menos aqui e eu vou deixar cerca de 1 centímetro sem aplicar as pérolas. Antes de iniciar a aplicação das pérolas com a cola, eu optei por colocar um plástico embaixo da guirlanda para que não faça muita sujeira e possa comprometer a mesa. Vejam que aqui eu colei as pérolas, deixando uma margem sem colar, tá, pessoal? Aqui eu fiz um detalhe também aplicando pérolas de apenas uma única cor. E eu alternei as pequenas e as grandes. Agora eu vou pegar as correntes que eu fiz com o cordão São Francisco e vou colar na borda, preenchendo aquele espaço onde eu não colei pérolas. Aqui eu tenho um cordão São Francisco e as pérolas coladas. Esperei de um dia para o outro para secar bem. Isso é bem importante, respeitar o tempo da cola. Claro que eu deixei um pouco a mais porque eu prefiro garantir, tá? Vejam que aqui eu coloquei um alfinete, que é para não soltar essa parte aqui. Agora eu removo o alfinete, corto o excesso de fio de um lado e corto o excesso de fio do outro.
E como forma de acabamento, eu venho com a fita adesiva e enrolo a pontinha para que ela não desfie ou desenrole. Aqui eu passei a fita adesiva nas duas pontinhas, vou cortar o excesso para fazer o acabamento de um lado e de outro. Pronto. Agora eu venho com a cola. Vou dar um pingo não só na união das duas pontinhas, mas também na parte de baixo, ou seja, no MDF. Uno essas duas pontas e para que elas não soltem, eu vou usar um alfinete e depois eu removo esse alfinete. Agora é só aguardar secar. Eu virei a parte da frente para o lado da mesa e aqui na parte de trás é onde eu vou colar o espelho. Então, eu posicionei na parte de trás, risquei com lápis para saber mais ou menos onde é que eu vou colocar a cola. Então, nesse espaço, eu vou aplicar a cola e depois aplicar o espelho. Distribuí a cola em toda a extensão e agora eu venho com o espelho e aplico. E aqui eu posso posicionar na linha aonde eu risquei com o lápis e aí o seu espelho não vai ficar torto. Agora é só esperar secar. Espero que tenha gostado do vídeo, faça seu espelho, publique em suas redes sociais e marque #aprendiz de crocheteiras. Para mais novidades no mundo feito à mão, acesse o Instagram, @brunaspijac. Até a próxima!